Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso módulo das patologias da retina. E vamos começar com a doutora Denise, que é nossa preceptora do Retina Instituto, é doutoranda na Unifesp e é especialista em retina clínica e cirúrgica. E nossa preceptora aqui do Retina Instituto vai começar com a aula hoje de miopia patológica. Boa aula a todos. Boa aula, Denise. Obrigada. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Denise Pardini. Como a Carol falou, eu sou especialista em retina clínica e cirúrgica, preceptora aqui do Retina Instituto. E o nosso objetivo aqui é expandir o conhecimento em retina, não só em Belo Horizonte, como em todo o Brasil. Quem quiser tá disponível. A gente tem até a nossa plataforma no YouTube com as aulas gravadas, podem divulgar essas aulas aí. Então, sejam bem-vindos, eu espero ser útil a vocês. Eu gosto sempre de começar a aula com os objetivos e cuidados. Então, o objetivo dessa aula específica é definir o que é a miopia patológica, né? Isso aí tem muita confusão de conceito, até em estudo científico, o que é a miopia patológica. Então, a gente vai definir o que é isso. A gente vai aprender a identificar e classificar as principais lesões da miopia patológica. A gente vai saber indicar tratamentos, os tratamentos atualmente existentes. E os cuidados que eu tenho em geral, eu sempre gosto de bater nessa tecla, tentar usar ao máximo a língua portuguesa. A gente sabe que nossa literatura é, a maioria, toda da língua inglesa, e é importante a gente saber falar em português para comunicar bem com o colega, para comunicar bem com o nosso paciente. Como a gente está aqui na área da educação, eu vou tentar ao máximo usar a língua portuguesa. A gente tem o cuidado de disponibilizar nossas aulas no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube, Retina Instituto. E um outro cuidado é colocar algumas questões da prova da SBRV. A gente sabe que tem residente, mas tem muito fellow de retina aqui também, então a gente sempre coloca algumas questõezinhas para discutir. Então, o mapa da aula de hoje é o seguinte, eu vou falar um pouquinho da definição do conceito de miopia patológica, vou passar pela epidemiologia, depois histopatologia da doença, classificação, falar um pouquinho sobre as principais lesões e, por último, do tratamento. Então, vamos lá. Então, quem é o míope, né? Quem é o paciente míope? Quem está na residência, quem está no fellow, sabe que é aquele paciente que tem dificuldade de ver de longe, que enxerga bem quando coloca, né, o objeto, ou o celular, ou o livro bem pertinho do olho. É um paciente que tem um erro refracional negativo e é um paciente que tem a luz ou a imagem formada antes da retina. Então, ela não focaliza na retina, que tem um olho grande. Então, isso tudo é o paciente míope que a gente conhece. Então, é um distúrbio ocular, né, que a luz se foca antes da retina, e é um erro refracional que pode ser dividido em graus. Então, ela pode ser dividida em leve, moderada e alta miopia. A leve, ela é geralmente considerada entre menos 0,50 e menos 3 dioptrias esféricas, e a moderada entre menos 3 e menos 5 ou 6 dioptrias esféricas. Essas classificações têm algumas divergências na literatura, então eu coloquei assim, mais ou menos o que é considerado. E a alta miopia, o que é alta miopia? Então, é considerado um erro refrativo de no mínimo menos 5 ou menos 6 dioptrias esféricas. Eu gosto de considerar menos 5, que aí já engloba, a gente tem menos chance de errar, tem prova isso, tá? Então, como a gente, né, que estuda prova também, e a literatura, até a bibliografia da prova da SBRV muda, de Ryan para artigo, para outras referências, então vamos considerar menos 5 aqui. Ou um comprimento axial maior do que 26,5 milímetros. Então, a gente sabe o que é miopia e a gente sabe o que é alta miopia. Mas o que é miopia patológica? O que é essa doença? Então, o Duque Helder explicou bem isso aí e soube sair das polêmicas. Então, é uma miopia acompanhada por mudanças degenerativas que ocorrem principalmente no polo posterior do olho. Por que isso? Porque a gente teve que tirar do conceito da miopia patológica tanto o grau de dioptrias quanto o comprimento axial.
porque a gente sabe hoje em dia que tanto paciente hemétrope ou com miopia leve a moderada pode desenvolver miopia patológica. E pacientes com um comprimento axial menores que 26,5 também podem desenvolver as lesões típicas da miopia patológica. Então, miopia patológica é uma miopia acompanhada por mudança degenerativa do polo posterior. É isso, para a gente deixar bem claro. Então, vamos de epidemiologia. Então, qual é a importância dessa doença? Qual é o impacto dela na nossa sociedade? Então, a gente sabe que a miopia patológica ela afeta aproximadamente 3% da população mundial. E ela causa baixa de visão e cegueira em 0,2% a 1,5% dos asiáticos. Então, a gente sabe que a miopia patológica ela é muito frequente na população asiática, tanto a população asiática, leste europeu e Austrália, tá? E caucasianos é 0,1% a 0,5% que são afetados por essa doença, então é bem menos do que a população asiática. E a miopia patológica é uma das maiores causas de baixa visão em pessoas com idade produtiva, então adultos e pessoas idosas. E o que tem a ver miopia, alta miopia e miopia patológica? Como eles estão relacionados? Quem vai ter, quantos por cento, né, de pacientes míopes ou automíopes vão ter essa doença? Então, a gente sabe que a maioria dos casos de miopia patológica, eles acontecem em pacientes com alta miopia, ou seja, erro refracional menor que menos 5 dioptrias esféricas. Mas pacientes com miopia leve e amiotropia também podem desenvolver. Então, eles fizeram estudos para ver quantos por cento de pacientes automíopes de fato desenvolvem a miopia patológica. E eles acharam essas porcentagens aí. Então, 28,7, 44,4, 45,9, 47,6, 58,3, 72,7, 65. Se a gente der uma olhada nessa linha de porcentagens, a gente vê que está quase chegando da metade ou passando da metade de pacientes com alta miopia que desenvolvem miopia patológica nesses lugares que foram feitos estudos. Então, Singapura, Austrália, Japão, áreas rurais da China, sul da China, Taiwan e Pequim, respectivamente. Tá? Então, cada porcentagem se refere a essas regiões que eu falei. Então, o que a gente conclui com esses estudos? Que aproximadamente 50% dos pacientes com alta miopia vão desenvolver a miopia patológica. Então, é uma taxa alta, né? E a idade? Então, um dos principais fatores de risco, ou um dos fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento da miopia patológica é a idade. A gente sabe que a prevalência de miopia patológica em criança e adolescente é baixa. Então, você vai examinar um pacientinho, mesmo com uma miopia congênita ou infantil, ou uma miopia adquirida escolar, com alto, né, grau, um erro refracional alto, ele não vai apresentar as lesões típicas de miopia patológica. Então, isso aumenta com a idade. Estudos de longo prazo mostraram que 83% dos adultos com maculopatia miópica já tinham uma atrofia difusa da coroide na infância. Então, esses pacientes que têm miopia congênita ou miopia adquirida, eles têm uma maior chance de desenvolver a miopia patológica quando na idade adulta, tá? E o automíope com mais ou menos 40 anos, ali na quarta década de vida, ele tem um aumento progressivo da prevalência e da gravidade da maculopatia miópica. Então, esse paciente vai apresentar cada vez mais lesão no olho, apresenta uma atrofia difusa e ele vai evoluindo com as lesões que a gente vai ver mais para frente. Então, em plena idade produtiva mesmo, né? E a genética? Então, a gente sabe que tem muito estudo que identificaram genes para susceptibilidade de miopia. Então, a gente já tem mais de centenas de genes mapeados que eles sabem que esses genes estão relacionados com a miopia. Mas a gente sabe que nem todo paciente com miopia vai desenvolver miopia patológica. E a base genética da miopia patológica em si, ela não está totalmente elucidada. Então, a gente não sabe se todos os indivíduos com alta miopia, eles têm o mesmo risco de desenvolver a miopia patológica, ou se nesse grupo de pacientes com alta miopia, existe algum gene que vai predispor ele a um risco maior de desenvolver a miopia patológica. Então, isso não foi elucidado ainda. Então, vamos falar um pouco de histopatologia, do formato desse olho, de por que esse paciente
desenvolve essas lesões ao longo do tempo. Então, a primeira estrutura que a gente vai estudar na histopatologia é a esclera. Então, a esclera desse paciente, ela tem características específicas que ajudam ele a ter mais lesões da miopia patológica. Então, qual a primeira característica? O afinamento escleral e a ectasia localizada da esclera posterior são as mudanças características. Então, uma esclera fina e uma dilatação, né? Uma extensão posterior, do polo posterior. Microscopicamente, ele tem um afinamento das fibras de colágeno, uma redução da refringência das suas extremidades e a perda das estriações longitudinais. A gente lembra daquelas estriações, né, que denotam uma organização do tecido. Então, esse tecido, além de ter umas fibras de colágeno mais finas, elas são mais desorganizadas. E na microscopia eletrônica, mostra uma predominância de fibrilas de pequeno diâmetro, geralmente abaixo de 60 e 70 nanômetros, que são aquelas fibrilas mais frágeis. Tá? E esses fatores predispõem a uma curvatura escleral irregular, o que é associado com complicações miópicas maculares. Então, vamos exemplificar isso com imagem. Então, aqui eu tenho 4 imagens de OCT, tá? De mácula. A setinha amarela, a gente vai ver a indicação da fóvea. Então, tem diferentes padrões de curvatura da esclera nesses olhos automíopes. A imagem A, a gente consegue ver uma curvatura inclinada na direção do nervo óptico. Então, o ápice do globo ocular posterior está ali mais inclinado para o nervo óptico, e a fóvea está para a direita. Na figura B, a gente vê uma curvatura simétrica em torno da fóvea. Então, a gente consegue ver a fóvea no meio e uma curvatura simétrica à direita e à esquerda da fóvea. Na figura C, a gente consegue ver uma assimetria da fóvea e o ápice, né, do globo ocular, da parte posterior do globo ocular, está totalmente fora da fóvea, né? Ele está deslocado para a direita. E a figura D é uma curvatura totalmente regular, a gente vê à direita um ângulo quase de 90 graus ali, um ângulo bem inclinado da esclera, e uma esclera totalmente irregular, tanto em espessura, a gente vê ela bem mais espessa ali na região macular, próxima do nervo óptico, bem mais fina ali naquela região superior. E isso tudo predispõe a lesões que a gente vai ver mais para frente. O que mais acontece na estrutura do olho do automíope, né, do paciente que vai ter a miopia patológica? Então, as mudanças, elas são basicamente degenerativas e atróficas. Então, o que a gente pensa com isso? Degenerativa e atrófica é perda de tecido, afinamento e perda de tecido, né? Então, as primeiras mudanças, elas acontecem no complexo córeo-capilar, Bruch e EPR. E uma das alterações mais notantes, mesmo no paciente inicial, é um afinamento da coroide e perda da córeo-capilar. Então, eu coloquei uma imagem aqui à direita, que mostra, na parte superior, um olho normal, com uma coroide normal, até para espessa, né? Se a gente for espelhar a retina aqui, mas dentro da normalidade. E embaixo, a gente vê uma esclera e uma coroide totalmente afinada. Não sei se vocês estão vendo aí, é a área hiporreflectiva, uma linhazinha, né, de coroide. Então, perde a córeo-capilar e o que fica, às vezes, são os grandes vasos da coroide, é o que permanece. Nesses pacientes, oclusões vasculares da coroide são características da doença e afetam inicialmente a córeo-capilar. O que acontece com o EPR? As células de EPR desses pacientes, elas são mais largas e achatadas. Isso é resultado da própria extensão do olho, né? A célula vai se acomodando ali naquele espaço aumentado. E o que a gente pode encontrar também no fundo de olho desses pacientes é hipopigmentação, hiperpigmentação e acúmulos de EPR, tipo uns grumos de EPR no fundo do olho, que eles chamam de clumping, que são aglomerações mesmo do EPR. E, por último, a membrana de Bruch. A membrana de Bruch ela pode sofrer várias alterações, entre elas afinamento, separação e ruptura. Isso aqui eu não posso deixar de falar. Então, assim, um pouquinho mais histopatologia. Em pacientes míopes e automíopes, existem vários estudos com modelos animais. Eu não vou entrar tanto nisso, assim,
No Ryan tem páginas e páginas disso. Mas, basicamente, esses estudos, né, em modelos animais começou com Issel e Raviola em 1977, que descobriram que se você suturar a pálpebra de macacos, essa privação visual pode causar o alongamento do comprimento axial do olho. Então, eles entenderam que eles podem desenvolver miopia nos animais. E assim eles fizeram, com rato, galinha, outros animais. Mas, em geral, os modelos de miopia experimental em animais, eles não desenvolvem complicações na retina. E uma hipótese para isso acontecer é o curto tempo de vida desses animais. Até em pesquisa, às vezes eles ficam lá 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, vamos falar, no máximo. E a gente sabe que as lesões da miopia patológica, elas acontecem com pico na 4ª década de vida, lembra? Com uns 40 anos de idade. Claro que no animal seria diferente, mas acredita-se que seja um pouco por causa disso que as lesões da retina típicas, elas não são tão vistas em modelos animais. Agora, uma exceção a isso foi um estudo interessante de Hirata e Neji, que eles viram o desenvolvimento de Laker cracks em olhos de galinha. Eles fizeram a mesma coisa, eles fizeram o desenvolvimento de miopia nesses olhos. Existem várias formas de fazer isso, não só a privação visual. E eles viram o surgimento aqui na imagem superior à esquerda, a gente vê um rasgo numa parte escurecida, vertical, da retina. E isso é um Laker crack gigante, né, no olho de galinha, que é causado que é causado, na verdade, pela ruptura da membrana de Bruch. Então, conceitualmente, o Laker crack é uma ruptura na membrana de Bruch. Então, eles acreditam, né, como eles viram essa lesão no animal, que isso pode ser causado puramente pelo efeito do estiramento mecânico do globo e ser menos afetado pela idade em si. E à direita, a gente consegue ver essa imagem, que são vários vasos, isso aí é a coroide. E a gente consegue ver uma ruptura dos vasos na região central desse Laker crack. E isso pode acontecer, né, mesmo nos nossos pacientes. Quando ocorre o desenvolvimento de um Laker crack no olho do paciente, a membrana de Bruch, a córeo capilar também tem um rompimento e pode sangrar. Então, a gente pode ver um sangramento, nem todo sangramento no olho de automíope é uma membrana neovascular. Então, é importante para a gente se atentar a isso aí. Então, vamos começar a classificar essas lesões. Só que antes de eu classificar, eu não posso deixar de falar de uma lesão específica, que é o estafiloma posterior. Por que isso? Porque as primeiras classificações da miopia patológica foram baseadas no formato e tamanho, né, desse estafiloma posterior. Então, o estafiloma posterior é a marca registrada da miopia patológica. Então, viu um estafiloma posterior, isso aí é a cara da miopia patológica. Então, esse paciente, ele vai desenvolver, ele já tem uma miopia patológica. Então, qual é o conceito? Esse conceito teve muita discussão na literatura, ainda tem, mas basicamente é uma protrusão externa de todas as camadas da retina da parte posterior do globo. E o Spade, ele foi além dessa afirmação e disse o seguinte: o estafiloma posterior é uma protrusão externa da parede posterior do olho, mas possui um raio de curvatura menor que a curvatura ao redor do olho. Isso está aqui nesse esqueminha que eu coloquei no canto superior direito da imagem, tá vendo? A, B, C. Então, na imagem C, a gente consegue ver uma protrusão da parede posterior com um raio de curvatura menor do que o da parede do olho em si. A figura B, a gente vê um aumento do comprimento axial, mas esse paciente vai apresentar uma miopia axial, um aumento do comprimento, né, da longura axial do olho. Mas ele não apresenta o estafiloma, tá? Então, o estafiloma é uma lesão específica. Eu achei que Spade foi muito feliz na conceituação dele. E aqui tem uma imagem de ressonância magnética que é bem interessante nessa parte superior, que mostra, né, o estafiloma posterior. A gente consegue ver direitinho que é uma bolinha de um diâmetro, né, menor do que o diâmetro da parede do olho em si. Então, ficou bem fácil de entender. O estafiloma posterior é presente em aproximadamente 50% dos pacientes com miopia patológica. Então, nem todo paciente que tem miopia patológica é obrigado a ter estafiloma posterior, mas aqueles pacientes que têm estafiloma posterior, eles têm miopia patológica, né?
E a incidência, como tudo na miopia patológica, aumenta com a idade. Então, um estudo viu que o estafiloma posterior está presente em 96, quase 100% dos pacientes acima de 50 anos de idade. E em 80,7% de pacientes com menos de 50 anos de idade. Então, vamos lá. Então, a primeira classificação foi essa classificação de Curtin em 1977. E ele, na verdade, né, naquela época não tinha o CT, não tinha nada, né? Tinha o exame que ele fazia. Ele fazia o exame e fazia um desenho. Então, ele foi vendo esses pacientes e foi desenhando o fundo de olho deles. E ele identificou 10 tipos diferentes de estafiloma posterior. Então, ele desenhou e colocou tipo 1, 2, 3, 4, 5, até o 10º. E já em 2014, olha o tempo, Ono Matsui, que é um grande estudioso, pesquisa esse cara no PubMed, todo artigo dele de automiopia vale a pena ler. Eu li uns 3, assim, e ele estuda automiopia, miopia patológica tem anos, né? Esse cara, ele reclassificou os estafilomas posteriores, né, nesse ponto aí. Então, ele deu nome, simplesmente, aos desenhos do Curtin. Então, o tipo 1, ele chamou de wide macular, que é tipo macular ampliado. Só um minutinho que eu vou fechar aqui a porta, 1 minuto. Estava muito barulhento aqui. Aí o tipo 2, ele chamou de macular estreito, o tipo 3 de peripapilar, ali só ao redor da papila, o tipo 4 de nasal e o tipo 5 inferior e os outros de outros. Então, ele fez essa alteração. O tipo mais comum nesse artigo ele coloca é o tipo 1, o macular amplo. E o segundo tipo mais comum é o tipo 2, que é o macular estreito. E isso aqui foi um estudo gigantesco que eles fizeram, que realmente mudou e reclassificou a miopia patológica. E isso aqui a gente tem que memorizar, tem que aprender, tem que usar em ambulatório. É útil para a gente entender a doença, para a gente orientar o prognóstico do nosso paciente, indicar tratamento, viu, Neifer, Carol, quem mais tiver aí que for residente, fellow, guarda essa classificação, eu vou mostrar a classificação, depois vou mostrar o que é cada lesão. Tá? Isso a gente vai usar no nosso ambulatório no dia a dia. Então, a maculopatia miópica, ela foi dividida em 5 categorias, né? Mas começando da 0 até a 4. Então, a 0 é a ausência de lesão macular, então não tem nada. A categoria 1 é o chamado fundo tesselado, ou fundo tigroide. Eu vou mostrar a foto. Categoria 2 é atrofia cororetiniana difusa. A categoria 3 é atrofia cororetiniana em PETs, tá? Em pedaços. E a categoria 4 é uma atrofia macular. Além dessa lesão, existem lesões plus, que eles chamaram. Então, as lesões plus são 3. Um é o Laker-Cracker, a segunda é a neovascularização coroidal miópica, e a terceira é a mancha de Fuchs, tá? E o que é a miopia patológica de acordo com essa classificação de Ono Matsui de 2015? Desse estudo. Esse estudo chama meta-análise da patologia, da miopia patológica, né? Patológica e miopia study. Então, é uma meta-análise de estudos isso aqui. Então, miopia patológica, de acordo com eles, são olhos com lesões mais graves que a categoria 2, vamos lá olhar, que é a categoria 2, atrofia cororetiniana difusa, ou com lesões plus. Então, se você tiver a categoria 1 com lesões plus, é considerado miopia patológica. Então, é isso que a gente tem que saber e memorizar isso aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui cada lesão. Então, categoria 1, à esquerda, é o fundo tesselato ou fundo tigroide. Então, a gente vê uma atrofia do EPR que a gente consegue ver com muita nitidez os vasos da coroide. Então, a atrofia do complexo, né? EPR, bruco, membrana
e membrana de Bru e coro capilar, que é o que a gente viu, né, a lesão inicial, né, da histologia. Então, a gente consegue ver claramente os vasos da coroide. Esse é o fundo tigroide, o fundo tesselado, com uma crescentinha miópica aqui. Na imagem da direita, tem a atrofia cororetiniana difusa. Então, essa lesão amarelada ali em polo posterior, mal definida, a gente vê contornos mal definidos, né? Tá indo ali mais ou menos até arcadas, passa um pouco. Também tem uma crescente miópica e também tem uma lesãozinha em PET, que é difícil a gente pegar a imagem de classificação, que é só aquela lesão, a coisa mistura um pouco. Mas é para vocês entenderem o que é a atrofia macular difusa. Vai. A categoria 3 é a imagem da esquerda aqui. Então, é a atrofia cororetiniana em PETs. Então, a gente consegue ver uma lesão branco-acinzentada, muito bem delimitada, você consegue definir exatamente, né, onde que ela termina. E aqui saiu até um pouquinho, né, errado, porque ela tem uma atrofia macular também, mas, enfim, desconsidera. E ela tem uma lesão, uma mancha de fluxo no centro da fóvea aqui também. Mas basicamente para vocês entenderem o que é atrofia em PET, são pedaços e essas lesões vão expandindo e vão coalescendo até formar a imagem da esquerda aqui, que é a atrofia macular em si, então a mácula totalmente atrófica, que é a categoria 4. Além disso, tem as lesões plus. Quais são as lesões plus? Então, na imagem da esquerda, a primeira, tem a membrana neovascular, miópica, a gente vê um sangramento subretiniano, uma fibrose também, subretiniana. A foto do meio mostra a mancha de Fuchs, que é essa hiperpigmentação, essa lesão pretinha na mácula. E a terceira imagem da direita, ela mostra o Laker Crack, que são linhas amareladas na mácula, tá? Então, ela é uma lesão linear na mácula. Beleza. Então, vamos destrinchar um pouquinho essas lesões, as principais lesões da miopia patológica. Então, vamos lá. Então, a atrofia cororetiniana miópica, como a gente acabou de ver, existem dois tipos, a difusa e a em PETs. A difusa é essa lesão amarelada, assim, amarelo esbranquiçada, de contornos mal definidos. Então, essa imagem mostra bem. Então, a gente vê ali polo posterior, nasal, uma atrofia difusa do complexo, né? EPR, BRU, coro capilar. Além além dessa lesão, a gente vê um fundo tesselado. Então, ela tem no centro ali uma atrofia cororetiniana difusa e um fundo tesselado ao redor. O que a gente vê no OCT? A gente vê um afinamento importante da coroide, desaparecimento da coro capilar e apenas os vasos grandes que permanecem, que é o que eu já tinha falado. E a atrofia cororetiniana em PETs. Então, é uma lesão bem definida, branco-acinzentada, que se desenvolve dentro da área de atrofia difusa. Então, nessa foto da retinografia esquerda superior, a gente vê que tem uma atrofia difusa e a lesão branco acinzentada, bem definida dentro dela. E que é bacana demais aqui nessa imagem, que isso eu achei nítido, a ausência de coroide. Então, a gente vê na angiofluorescenografia da direita, o limite bem definido. Vê se vocês reparam que minha setinha, eu percebo que quando eu coloco, vocês não estão vendo onde que eu estou passando. Mas vê ao redor da lesão em PET, da atrofia em PET, uma hiperfluorescência. Então, ali é onde acaba a coro capilar. Então, ali não tem coro capilar. Ali para baixo é a esclera, tá? Então, às vezes tem vaso da coroide, às vezes tem esclera. Na verdade, na atrofia em PET, não tem nem coroide mais, nem vaso grande, tem direto a esclera. O que a gente vê aqui é vaso da esclera, tá? Em PET. Então, a gente vai ver aqui na OCT que a retina interna, ela deita sobre a esclera. Então, o que tem? Uma inexistência de coroide, de EPR, de fotorreceptor na área de atrofia em PET. Tá vendo? Tem essa sombra reversa aqui no OCT.
Isso aqui ajuda a gente até indicar cirurgia ou não, para você ver onde que está a lesão, se vale a pena indicar esse paciente ou não, porque o prognóstico está aí. Se ele tiver uma atrofia em PET, na fóvea, tem que ver o tanto que vale a pena investir nesse caso cirurgicamente. Então, é isso. O que é o Laker Crack? Então, o Laker Crack, conceitualmente, existe muita divergência, mas ele conceitualmente é considerado uma ruptura linear da membrana de Bru, encontrada na região macular. Então, são lesões amareladas lineares. Eles são facilmente identificados na angiofluorescenografia, na autofluorescência e na endocianinografia, mas eles são dificilmente observados no OCT. Então, por que tem essa divergência de conceito? Porque não tem estudo clínico histopatológico. Então, assim, não foi comprovado histologicamente que essa lesão é uma ruptura da membrana de Bru. Exatamente. Então, essa é a crítica que existe. Mas, atualmente, o que é aceito como conceito é que é uma ruptura na membrana de Bru. Tá? Então, a gente vai guardar isso. E, com o tempo, elas aumentam em número e largura. Agora, olha que interessante essa imagem que eu coloquei aqui. Superior à esquerda, uma retinografia, e à direita, a retinografia do mesmo paciente anos depois. Então, a gente vê que a lesão linear amarelada na mácula, vertical, e anos depois, olha a expansão dessa lesão. Então, o Laker Crack expande, e o segundo fator que é perigoso do Laker Crack é que é sabidamente uma lesão precursora da membrana neovascular do míope. Então, geralmente, essa membrana vascular ela se desenvolve na borda da expansão do Laker Crack. Então, a gente tem que diferenciar. E duas coisas para diferenciar. Um Laker Crack novo, que ao se desenvolver sangra. Então, a gente tem que fazer uma angiofluorescenografia para ver se tem membrana ou não tem. E outra coisa é um Laker Crack antigo, atrófico, que expandiu e formou uma neovascularização na borda da lesão. Então, são duas coisas diferentes. Outra coisa importante de diferenciar é essa entidade aqui, que chama estrias miópicas ou linhas de estiramento. Então, essas estrias miópicas têm nessa imagem inferior aqui, à esquerda uma angiofluorescenografia e à direita uma autofluorescência. Por que eles fizeram assim? Porque essas estrias, eles acreditam que seja uma proliferação de células do EPR que são indentadas pelos vasos da coroide, os vasos grandes da coroide, que estão por baixo, né? Já que a gente não tem coro capilar, não tem nada. Então, a gente consegue provar isso, porque na angiofluorescenografia a gente vê uma lesão hipofluorescente, e na autofluorescência a gente vê uma hiperautofluorescência, né? Mostrando o acúmulo do EPR. Então, isso aí é só para a gente diferenciar essas lesões de Laker Crack. A terceira lesão, importante da gente saber, é a neovascularização coroidal miópica, né, que é uma das maiores causas de baixa de acuidade visual central desse paciente, e uma das maiores causas de perda visual mesmo definitiva desses pacientes. Então, a gente sabe que elas se desenvolvem em aproximadamente 10% dos automíopes, e desses 10%, 30% vão desenvolver a neovascularização no olho contralateral. Então, esse paciente que você fez o diagnóstico de neovascularização miópica tem que ficar perto de você, porque você tem que acompanhar ele de perto para ver se ele não vai desenvolver no outro olho, e tratar prontamente quando ele desenvolver. Então, a neovascularização miópica ela é quase sempre clássica, né, mostrando uma hiperfluorescência em todas as fases do exame angiográfico. E interessante que, devido à baixa atividade, devido ao baixo fluxo de coroide, quase não tem coroide, o baixo fluxo sanguíneo mesmo que eu estou falando, ele pode não apresentar hiperfluorescência na endocianinografia. Tá? No OCT, a gente consegue ver essa lesão elevada, como está na imagem aí, né, no espaço subretiniano. Interessantemente, ela geralmente não apresenta um edema retiniano, nem um líquido subretiniano, na maior parte das vezes, né? Claro que não é sempre, alguns pacientes podem apresentar,
A maior parte das vezes que a gente vê é igual tá na foto aí. Aí você trata, embaixo tá a fotografia pós-tratamento, né? O OCT pós-tratamento. Agora, o interessante é a gente saber que o OCT ele não consegue diferenciar sangramento subretiniano com ou sem neovaso. Então, lembra que eu te falei? O sangramento nem sempre é membrana neovascular, pode ser um Laker crack que se desenvolveu. A gente tem que fazer angiofluorescenografia para ter certeza. E qual que é o curso natural dessa membrana neovascular? Pô, Denise, a gente vai ter que fazer treat and extend, vão ter que fazer PRN, o que a gente tem que fazer? Nada disso. Então, assim, qual a história natural dela? A gente sabe que ela não é uma membrana intensamente ativa. Então, ela tende a regredir espontaneamente, sozinha. Mesmo a gente não fazendo tratamento nenhum, ela tende a cicatrizar. Então, ela progride uma fase ativa e depois tem uma fase cicatricial. E nessa fase cicatricial, ela pode ser coberta por uma proliferação de EPR e formar o que a gente chama de mancha de Fuchs, que é nada mais nada menos que a membrana neovascular cicatrizada, tá? Existe uma outra entidade que é perigosa, que é a neovascularização atrófica. Então, o que pode acontecer com esses pacientes? Naturalmente, tá? Após a regressão da membrana neovascular, a formação da mancha de Fuchs, pode desencadear um processo de atrofia daquela região toda. Então, ocorre uma atrofia ao redor da membrana de Fuchs da retina desse paciente. E grandes áreas atróficas ao longo prazo. Então, isso aí é perigoso. Agora, o mecanismo por que acontece esse desencadeamento dessa atrofia ainda não é claro. E esses pacientes têm um prognóstico muito pobre. Então, um estudo de história natural, que acompanha os pacientes por 5, 10 anos, viu que, após o desenvolvimento da membrana, após 5 anos, 89% dos pacientes tinham visão menor que 20/200. E após 10 anos, 96% dos pacientes tinham visão menor que 200. São praticamente cegos legalmente. Então, realmente, o prognóstico é muito ruim. Quando desenvolve membrana e quando desenvolve atrofia pós-membrana. Agora, o que fica na nossa cabeça? E o efeito do tratamento da neovascularização miópica no desenvolvimento da atrofia cororetiniana? Então, é isso que a gente vai falar agora. Então, qual que é o tratamento dessa lesão? Então, o tratamento de primeira linha, clássico, que está sendo usado, é o antiangiogênico mesmo. Então, a gente faz uma injeção geralmente já é suficiente, a gente acompanha esse paciente, já é o suficiente para regredir essa membrana. E isso foi visto em 3 grandes estudos clínicos, que foi o REPAIR, o RADIANCE e o MIRROR. O REPAIR estudou 65 pacientes, aplicaram ranibizumab nesses pacientes, e viram que em 12 meses, 86% deles mostraram melhora da acuidade visual, média, e 37% ganhou mais de 15 letras do ETDRS. Então, o estudo foi um sucesso. O RADIANCE estudou 277 pacientes e ele fez diferente. Ele fez ranibizumab versus PDT, que era o tratamento de primeira linha antes do antiangiogênico. E o ranibizumab foi superior que o PDT na acuidade visual corrigida média de 3 meses a 12 meses de acompanhamento. O MIRROR foram acompanhados 122 pacientes, eles usaram aflibercept versus placebo. E eles viram que o grupo do aflibercept ganhou muito mais visão nas semanas 24 e 48 do que o grupo placebo, tá? Então, o anti-VEGF, né, o que eles escrevem nos artigos é que ele é extremamente eficaz, extremamente indicado, principalmente em lesões não foveais. Por quê? Pelo medo da expansão daquela atrofia ao redor da membrana neovascular. Então, isso acontece porque estudos de longo prazo viram que a acuidade visual ela pode diminuir ao longo prazo, devido a essa atrofia. E a influência do antiangiogênico no desenvolvimento da atrofia cororetiniana ao redor da membrana ainda precisa de ser determinado. Então, a gente não sabe, não existe um estudo, né, de observação versus antiangiogênico
que viu se o antiangiogênico gera mais atrofia do que já iria gerar sozinho. Então, isso é uma coisa que não está esclarecida ainda. E são 2 tipos de resultados que a gente tem. Então, olha que bacana. O primeiro resultado é esse aqui. Então, tem 4 imagens. Superior tem uma retinografia e uma angiofluorescenografia. Então, a figura A, a gente vê um sangramento, né, central, subretiniano, que na figura B foi provado, né, ser uma membrana neovascular com vazamento, extravasamento de contraste. Depois ele foi tratado com antiangiogênico. Isso aqui é um segmento de anos, agora eu não lembro, 5 anos, não, mentira, 6 anos esse. 6 anos de segmento. E a figura C, a retinografia, e a D, a angiofluorescenografia tardia. E olha só, sumiu a lesão. Sumiu. Isso aqui é excepcional. É o que a gente quer. Não desenvolveu atrofia e desapareceu com a lesão. Então, isso é um resultado que a gente vê no paciente automíope. Agora, olha que tristeza esse aqui. O paciente tinha o sangramento subretiniano, que foi provado ser uma membrana neovascular subretiniana do automíope, tratou com antiangiogênico, também foi acompanhamento de 6 anos, e olha o tamanho da atrofia macular, ficou cego o paciente. Então, a gente tratou e, no fim das contas, ele acabou perdendo a visão. Então, isso aí é um pouco complicado na membrana neovascular do automíope. Mas, assim, a gente trata, né? Então, vamos para uma questão. Então, sobre a degeneração macular miópica, essa aqui da SBRV de 2018. Podemos afirmar exceto. Então, a retinosquise macular miópica pode progredir para buraco macular do míope? A gente vai ver na frente, podia ter colocado isso mais para frente. Mas dá para responder ainda. A atrofia cororetiniana miópica aumenta com o envelhecimento? O desenvolvimento da membrana neovascular miópica não está diretamente relacionado ao aumento axial do globo? As mudanças degenerativas da miopia patológica envolvem corocapilar, membrana de Bruin e EPR? Laker cracks são roturas do EPR na região macular? Vou colocar para vocês responderem no chat, tá? Vou esperar um pouco vocês responderem. Pode responder, viu, gente? Sem vergonha, aqui todo mundo é aprendiz mesmo. Vou dar 1 minuto. Bora responder, gente. Pode colocar o que der na telha, não tem vergonha, não. Gente, é exceto. É exceto, é a que está errada, tá? Bom, já tem bastante resposta. Vamos lá. Sobre a degeneração macular miópica, podemos afirmar. Retinosquise macular miópica pode progredir para buraco macular do míope? Nós vamos ver mais para frente. Pode progredir. B. Atrofia cororetiniana miópica aumenta com o envelhecimento? A idade é o principal fator de risco, acabei de falar. Então, a gente não vê maculopatia miópica em adolescente e criança, então a gente vê em adulto. C, todo mundo respondeu C, ó, presta atenção na C. O desenvolvimento de membrana neovascular miópica, então, membrana neovascular, não está diretamente relacionado com o aumento axial do globo. Paciente hemétrope pode ter miopia patológica? Porque a membrana neovascular é uma característica, uma lesão característica da miopia patológica. O paciente hemétrope pode ter? Pode.
Paciente com miopia leve pode ter lesões características da miopia patológica e ter o diagnóstico de miopia patológica? Pode. Então, ele não é obrigado a ter aumento axial do globo, não. Tá? Então, é uma pegadinha isso aí, para a gente ficar esperto. D. Mudança degenerativa da miopia patológica envolve coro capilar, membrana de Bruer-PR? Sim, acabei de falar. Inicial, começa assim já. Vamos ver o que mais estão falando. Entendeu, né, Ney? Boa. E Laker-Craig são roturas do EPR na região macular? Então, meio pegadinha. Não deixa de ser uma rotura do EPR também. Mas ela é, por conceito, uma rotura na membrana de Bru. Tá? Então, a gente tem que lembrar isso. Então, próximo. Então, vai. Então, vou falar umas lesões novas que foram surgindo, que nem estão nessa classificação do Matsui, não. Que é a mácula em formato de doma, ou dome-shaped mácula. Então, com o avanço do OCT, inclusive do OCT Wide Field, estudos foram surgindo e eles descobriram essa entidade que chama mácula em formato de doma. Então, Imamura e Spade, eles usaram o Enhanced Depth, o EDI-OCT, né, que é aquele OCT que vai mais profundamente, então a gente muda, né, o foco do OCT e coloca para ele pegar até a coroide. E eles mostraram que o dome-shaped mácula resultava de um espessamento localizado na esclera abaixo da mácula do alto míope. Caliot e colaboradores classificaram como a doma redonda, seja horizontal ou vertical, que é interessante, a gente tem que fazer os cortes, porque a gente às vezes não identifica se fizer um corte só. Eu vou mostrar a imagem mais para frente. Liang e Ono Matsui e colaboradores examinaram uma grande série de casos e viram que essa mácula em formato de doma está presente em aproximadamente 20% de paciente automíope. Está bem frequente. E qual a importância disso aí? Então, ela predispõe a complicações como descolamento seroso da retina, retinosquise e membrana neovascular. Então, aqui eu coloquei uma mácula em formato de doma. Essa imagem superior é um corte horizontal. O que é evidente? Então, é evidente o espessamento da mácula, espessamento da esclera embaixo da mácula. Então, espessamento a gente consegue ver aqui. E na imagem vertical, a gente vê claramente a mácula em formato de doma e o espessamento escleral logo embaixo dela. Tá? Então, é isso. Então, a esclera fina, então, espessamento, tipo um calombo, né? Vamos dizer assim, mineiro que fala isso. Espessamento escleral logo ali embaixo da mácula. Tá? Então, esse é o dome shape. E a última alteração que a gente vai estudar é a maculopatia miópica por tração, que também é chamada de retinosquise miópica ou foveosquise, e ela foi primeiramente identificada em 1999. Essa alteração é encontrada em aproximadamente 9% dos pacientes automíopes com estafiloma posterior. E 50% deles progridem para complicações como buraco macular, de espessura total, e descolamento de retina em 2 anos. Então, esse paciente, se você ficar só olhando ele, não fizer nada, ele vai virar um descolamento, ele vai virar um buraco macular na sua mão, tá? Então, e tem como a gente tratar isso. Essa aí era a letra A daquela questão que eu passei. E quais são as causas dessa lesão? Então, uma das primeiras causas é a rigidez da membrana limitante interna, que pode induzir uma tração significante na retina. Então, o paciente tem aquele estafiloma posterior, a membrana limitante interna ela vai ficando mais rígida com o tempo e ela não é complacente com aquele estiramento do olho, né, posterior, quando você está formando o estafiloma ao longo dos anos desse paciente com miopia patológica. Então, isso forma uma tração ao longo dos anos. Outra alteração interessante que eles viram em estudos são anormalidades paravasculares. Então, eles estudaram, tanto por OCT quanto por imagem, retinografia, a região paravascular desses pacientes com miopia patológica. E viram 3 alterações. Um são buracos lamelares paravasculares, outros são microdobras vasculares, e outros são cistos retinianos paravasculares. E qual a hipótese deles? A hipótese é, nessa região
perivascular, existe muita célula glial, principalmente astrócito. Então, eles acreditam que essas células gliais, elas migram para dentro desse buraco, para a retina interna, e se proliferam, e essas células, principalmente o astrócito, a gente já estudou isso, né, junto comigo, inclusive. A gente sabe que elas produzem colágeno, então elas podem facilitar essa resposta proliferativa e contrátil da membrana limitante interna, tá? Agora, o mecanismo não está completamente elucidado, tá? Existem hipóteses de por que isso acontece. Então, o tratamento é cirúrgico, tem indicação sim de cirurgia, e a técnica de escolha é o que a gente chama de peeling não foveal ou peeling de membrana com foveal sparing, tá? Então, a gente vai fazendo peeling como se fosse uma flor. Então, você pega a periferia e vai aproximando do centro. Quando ela aproximou do centro, solta e pega de novo. Então, você pega outro pedaço. Então, você vai fazendo vários pedaços até chegar no centro. Quando chega no centro, tem aquele tanto de membrana, aí você pode cortar ou com tesoura ou com o vitreófago no momentary, né, Neifer, que eu expliquei o que é momentary. O momentary é quando você usa o vitreófago com uma tesoura, tá? Então, você abaixa o corte, aspira e controla a hora que você quer cortar e que você não quer cortar. Então, essa é a técnica, né, padrão ouro para essa doença. E uma outra coisa que eu não consegui colocar aqui é o uso do Ingenuity com a imagem em preto e branco. Então, o meu chefe da França, ele desenvolveu essa técnica para a cirurgia de automíope, porque ele viu que esse paciente ele não tem contraste, certo? Então, a gente vê uma esclera, um fundo com atrofia difusa do EPR. Então, encontrar a membrana nesse paciente, para você corar, às vezes você tem que corar 2 vezes com azul, porque você não enxerga a membrana. E ele percebeu que se você coloca o filtro preto e branco no Ingenuity, você consegue ver claramente a membrana. Então, é uma alternativa para você melhorar a sua técnica cirúrgica nesse paciente, é o Ingenuity com preto e branco, tá? Então, eu vou colocar só mais uma questãozinha para a gente acabar sobre a miopia patológica, essa é de 2019. É correto afirmar: sua prevalência é maior no sexo masculino em razão do comprimento axial ser superior ao grupo feminino? A presença de estafiloma posterior não aumenta após 40 anos de idade? Cerca de 70% dos pacientes com membrana neovascular miópica em um olho acabam desenvolvendo quadro semelhante no olho contralateral? O OCT consegue diferenciar sangramento subretiniano com ou sem membrana neovascular em olho com miopia patológica? E a última, um dos fatores implicados na formação da retinosquise miópica é a rigidez da membrana limitante interna, que pode induzir uma tração na retina neurosensorial. Essa vocês têm que acertar, gente. Pode ir respondendo. Sem vergonha. Pronto. Então, eu vou passar. Uai, gente, por isso eu coloquei no B aqui. Mas é mesmo. Então, vamos ler junto. Então, miopia patológica. Sua prevalência é maior no sexo masculino em razão do comprimento axial ser superior? Não. E, na verdade, existem estudos de prevalência, eu não coloquei isso na epidemiologia, que mostram que a miopia patológica ela é maior no sexo feminino. Então, estudos, na verdade, de prevalência mesmo, tá? Então, é maior no sexo feminino. A presença de estafiloma posterior não aumenta após 40 anos? Está errado, né? Ela aumenta após 40 anos. Cerca de 70% dos pacientes com... Deixa eu até voltar, que isso vai atrapalhar. Cerca de 70% dos pacientes com membrana neovascular miópica em um olho acabam desenvolvendo quadro semelhante no olho contralateral? 30%, né, que a gente viu, 70% não. Então, a prova cobra isso, porcentagem, é 30%.
O OCT, ele consegue diferenciar sangramento subretiniano do Laker Crack recém-formado com a membrana neovascular? Não, o OCT não consegue. Então, a gente tem que fazer uma angiofluorescenografia. E um dos fatores implicados na formação da retinosquise miópica é a rigidez? É. Ah, tá certo, todo mundo acertou. Eu não sei por quê, acho que eu copiei e colei e estava no o meu vermelhinho aqui, apareceu no lugar errado. Então, é isso. Então, take home message, eu coloquei uma take home message provocativa, na verdade. A gente percebe que é a maior causa de perda visual em idade produtiva, né? Paciente de 40 anos de idade. E a gente precisa estudar isso. A gente precisa estudar isso junto, né? Quem tem interesse em pesquisa. Então, a gente precisa saber, tratamento da membrana neovascular. Piora a atrofia, né? Retiniana? É causa de atrofia? Comparado com a observação. O tratamento da foveosquise, a gente precisa estudar a longo prazo, estudo de curto prazo, percebeu que é uma ótima técnica, mas alguns estudos mostraram que você pode desencadear também a atrofia retiniana com tratamento cirúrgico. Então, estudo de longo prazo precisa nos dois tratamentos. E outro estudo interessante, quem gosta de básicas, é genética. Então, qual a chance de você desenvolver uma miopia patológica? Então, desses genes que a gente já tem todos catalogados para desenvolvimento de miopia e alta miopia, algum deles é específico para miopia patológica? Então, eu coloquei aqui o que a gente não sabe, tá? Então, é isso. Muito obrigada e vamos no YouTube assistir nossas aulas. Se alguém quiser perguntar alguma dúvida, pode perguntar, viu? Muito bom, Denise. Só parabenizar mesmo, viu? Completíssima aula, bordou tudo. Excelente. Obrigada. Denise, aproveitar aqui, no caso, então, de neovascularização corodiana, sempre tratar, né? Porque, apesar de não saber o desfecho, fiquei com essa dúvida aí, como que seria? Então, a gente trata, a indicação é tratar. Então, você faz uma injeção e observa. Observa e explica que esse paciente tem 30% de chance de acometer o outro olho e acompanha ele de perto, tá? Existem alguns médicos que, quando a neovascularização é foveal, eles optam por observar. Eu já vi essa conduta. Não foveal, para mim, assim, pelo que eu vi, é unanimidade, todo mundo trata, tá? Entendi. Eu trato, tá? Entendi. Então, é isso. Perfeito. Ó, meu pai aqui, parabéns, filha. Pai, o seu elogio não conta. Elogio de pai. Que mais? Então, um recado para todo mundo. A próxima semana a gente não tem aula, a gente vai ter um pequeno recesso de uma semana, e na outra semana a gente volta com a aula de toxicidade retiniana por medicamento e Graham-Round. Nós vamos fazer uma aula menor de toxicidade e vamos fazer o Graham-Round junto, né? Sim. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode mandar por e-mail, pode mandar por WhatsApp, que eu respondo. Tá bom? Eu vou tentar colocar no YouTube um pouco dos vídeos dos meus chefes da França fazendo uso do preto e branco. Você vai gostar, Neif, no Ingenuity. Não, show. Eu te mostro. Então, tá bom. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigadão, Denise. Boa noite, Denise. Obrigada. Boa noite.